E aí, soldado, tudo bom com você, meu irmão? Cara, acabei de sair de um banho de piscina e vim aqui fazer o vídeo porque eu tava tentando fazer esse vídeo há muito tempo. Hoje, só que a galera tava tocando funk ali, então não ia colar, mas agora eu estou aqui para falar um pouquinho, soldado, sobre como é o nosso relacionamento com Deus. E cara, se você vive na emoção só com Deus, sinto lhe dizer, mas tem um jeito muito melhor de se viver, que é o correto, que não é pela emoção, mas sim pela fé. Já começando aqui com um testemunho, cara, há um tempinho atrás, acredito que grande parte da minha vida, depois de realmente ter aceitado Jesus, foi que eu vivi um relacionamento com Deus, com Cristo, com o Espírito Santo, de acordo, cara, apenas com a emoção. Cara, eu senti uma coisa, tem a nossa linha aqui de emoção, correto? Eu acreditava, cara, que eu realmente só serviria ao Senhor, só seguiria ao Senhor se eu tivesse aqui, ó, na emoção máxima, cara. Eu sempre acreditava que eu tinha que chorar em todos os cultos, que eu tinha que levantar as mãos pro alto, sair gritando, que eu tinha que sentir um incendaço aqui no meu interior para poder realmente me relacionar com Jesus. E, cara, nos dias que eu tava sem emoção nenhuma, eu tinha um relacionamento péssimo com Jesus. Por quê? Porque eu achava que por eu estar sem aquele incêndio todo, sem aquela emoção toda, Jesus não iria me ouvir, não iria acontecer nada comigo, cara. Eu não ia conseguir servir a Deus. E, cara, por muito tempo mesmo, eu vivi nesse tipo de relacionamento que era com base na emoção, que, cara, mano, olha, não, se liga aqui. Eu acreditava, cara, que se eu não sentasse nas primeiras filas ali da igreja, pro culto, eu não ia conseguir sentir o Senhor, nem poder servir a Ele, cara. Olha isso. Hoje, graças a Deus, isso mudou e eu entendi que meu relacionamento com Ele não é mediante a emoção, mas é com base na fé. Soldado, vamos falar aqui. A fé é o que move todas as coisas. Jesus disse, cara, que se a gente tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente vai poder dizer ao monte, passe daqui para lá, e ele passará, cara. Nada vai se tornar impossível pra gente. Irmão, o justo viverá pela fé. É pela fé que a gente vive pro Senhor. É pela fé que a gente é salvo, cara. Lembra? Todas as pessoas que Jesus curou, que ele operou milagres na época do seu messianismo, ele sempre dizia, após curar as pessoas, após libertá-las, enfim, após fazer toda e qualquer manifestação de seu poder, ele sempre falava para alguém que fosse curado de uma doença: está curado, a tua fé te salvou. Quando ele libertava algum endemoniado, ele dizia: vai-te em paz, a tua fé te salvou. Aquela mulher lá que sofria com hemorragias, quando tocou as vestes de Jesus e foi curada, ele disse que a fé dela salvou ela. Quando um centurião foi pedir para Jesus que apenas com uma palavra curasse o servo que estava falecendo na casa dele, Jesus se admirou com o tamanho da fé daquele homem, cara, e que ele disse que nem mesmo em Israel ele tinha achado fé tão forte como aquela. Cara, isso é só alguns entre diversos exemplos citados na Bíblia sobre o tanto que a fé realmente é uma coisa que nos move, não emoção. Cara, tem um versículo que eu não lembro onde tá, mas que me marca muito, que diz que as pessoas vão buscar o Senhor e vão encontrar Ele quando buscar Ele de todo o coração. E, cara, buscar de todo o coração nesse contexto não é mediante uma emoção aflorada, assim, mas é com base na fé. Cara, se você chegar quebrado no Senhor hoje, quebrado, 100% sujo, e realmente ter fé de que você vai encontrar o Senhor, você realmente vai encontrar. E você não tem que chegar só quando você tá na emoção pura, porque nem sempre a gente vive na emoção. Tem dias que a gente tá na emoção, tem dias que a gente tá com zero vontade de fazer qualquer coisa. Então, cara, se você chega em Deus com fé, Ele te salva, Ele te encontra e você é transformado, cara. Nosso relacionamento com o Senhor não deve ser medido se a gente tá feliz ou triste, mas sim no grau que a gente tá com fé. Cara, se a gente tiver isso aqui de fé, Jesus está pronto para nos encontrar, cara. E, cara, vale ressaltar o seguinte, que a gente é salvo não mediante nossas obras, nem aquilo que a gente sente aqui na terra para que a gente seja salvo, mas pela nossa fé, para que a gente não se glorie, porque a glória é de Deus, Ele nos salvou. Então, cara, se a gente tem fé, a gente é salvo mediante o Senhor Jesus. E, cara, fé é sobre aquilo que a gente crê, que a gente não consegue ver, cara. Então, é muito forte isso, porque a gente tem que ter fé no Senhor Jesus, que a gente não consegue ver, mas a gente consegue sentir. A gente sente o Senhor. E, cara, eu sempre achava que eu só sentia o Senhor mesmo quando eu tava muito na emoção forte, assim, na minha vida. Quando não é assim, cara. Hoje mesmo, eu vou dar um testemunho agora. Hoje mesmo eu tava passando por muita coisa aqui na minha cabeça, muita coisa estranha, muita pressão negativa. E, cara,
eu tava literalmente com zero vontade de fazer tudo, mas eu juntei a fé que eu tinha e me entreguei ao Senhor e, cara, eu consegui sentir o Senhor, eu estou feliz agora. Porque quando a gente está afastado de Deus, a gente não está feliz, a gente tenta buscar distrações mundanas para preencher esse vazio que é do tamanho de Deus. Logo, só Ele pode preencher. Então, cara, quando eu cheguei ao Senhor, eu realmente o encontrei, porque eu busquei Ele de todo o coração. E é difícil isso, cara, porque nem sempre eu busco Ele de todo o coração e eu me frustro com isso, cara, porque que cristão que eu tô sendo? Que cristão com pouca fé eu tô sendo, cara. A gente tem que ter fé para buscar o Senhor. Fé que Ele tá ali para nos ajudar e nos apoiar. Mas principalmente, fé para nos salvar. Soldado, não é a emoção que salva. Nenhuma emoção nunca vai salvar ninguém. Mas está claro na Bíblia, Jesus deixou claro que é pela fé que a gente é salvo. Então, irmão, onde está a sua fé? Isso serve para mim também. Onde está a minha fé nos dias ruins? Porque é fácil a gente confiar em Jesus e crer nele quando as coisas estão boas demais, quando as coisas estão parecendo filme de Hollywood. Mas e nos dias ruins, quando eles chegam? E nas dificuldades, nas tribulações, nas tempestades? Aonde vai a nossa fé, cara? A gente tem fé ou não tem? Eu muitas vezes, quando as coisas apertaram, já deixei de ter fé. Mas, cara, isso é uma coisa que eu nunca mais quero fazer, cara. Eu me arrependo amargamente por isso. Porque, cara, a gente tem que ter uma fé constante. Inclusive uma fé com obras, cara. Porque fé só por falar é uma fé vazia. Sem obras é uma fé morta. Então, irmão, a gente não pode só ficar falando que a gente tem fé, nem só falando que acredita no Senhor, mas a gente tem que botar isso pra jogo, a gente tem que botar isso em prática. Se a gente acredita no Senhor, bora tentar imitar Ele o máximo que a gente conseguir aqui na Terra, porque infelizmente Satanás está aqui, o pecado está com ele. E aí isso tudo vai servir só para atrapalhar a gente, cara. Mas a gente tem que tentar imitá-lo a todo custo mediante a fé. Então, cara, a fé com frutos é aquela fé verdadeira, é a fé que move montanhas, é a fé capaz de fazer até o impossível, porque, cara, aos nossos olhos existem muitas coisas que são impossíveis de acontecer, mas para Deus nada é impossível. Muitas vezes, cara, quando a gente não tem fé, e vai lá um exemplo meu de novo, a gente meio que tenta limitar Deus, a gente idealiza um Deus que ele tá só preso numa caixa, que fora dela ele não consegue fazer mais nada. Cara, eu já limitei muito Deus. Quem sou eu para falar o que Deus não consegue fazer? Cara, eu ficava achando que Deus não poderia me curar, que Ele não poderia me libertar de vícios, que Ele não tava nem aí para mim. Mas, cara, Deus é Deus. Deus é Deus, Ele é capaz de fazer o impossível que transcende nosso entendimento. Então, irmão, não limite Deus com base no que você está sentindo. Não deixe a emoção te confundir e fazer você idealizar um Deus que não é o Deus de verdade. Cara, Deus foi capaz de criar um universo inteiro. Ele é o autor da vida. Ele abriu um mar para liberar o caminho para os hebreus partirem do Egito. Ele enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Cara, existe prova de amor mais forte que essa? Não existe. Então, cara, é tudo com base na fé que acontece entre nós e o Senhor Jesus. Não é a emoção só atrapalha. O coração é enganoso. Então, cara, pela fé que a gente tem que seguir Jesus, estar dispostos a fazer tudo o que Ele faria para então chegar até Ele. Porque, cara, fé é uma coisa que a gente tem que alimentar todo dia, com palavra, oração, jejum, louvor, tudo isso, cara. Eu sei que é difícil, eu sou humano, eu tenho natureza pecadora, é muito complicado a gente seguir uma vida de louvor ao Senhor, mas é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que renunciar à nossa carne para então seguir Jesus carregando a nossa cruz todos os dias. Então, soldado, lembra, não é pela emoção que a gente tem um relacionamento bom com o Espírito Santo e com Jesus, é pelo Espírito Santo que a gente tem fé, para então a gente chegar próximos de Jesus Cristo e louvar Ele todos os dias. Então, irmão, não viva pela emoção, mas pela fé, porque a fé é capaz de mover montanhas e Deus é capaz de fazer o impossível. Então, soldado, bora sempre ficar com fé de que Jesus vai voltar e de que Ele nos salvou lá na cruz. Então, irmão, um beijo no seu coração, fica com Deus, que a paz de Jesus esteja com você e que o Espírito Santo te guie e te ilumine nessa grande jornada que é a vida. Então, irmão, bora com mais fé, bora ter a fé de Jó, bora desenvolver realmente um relacionamento bom com Jesus, não com base na emoção, mas sim pela fé. Então, agora vai despedida oficial. Então, soldado, a gente se vê mais. E então, até breve, né, soldado? Até mais.